Queridos, nós vamos ter um momento agora de uma palavra de Deus, de uma reflexão para todos nós. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a palavra de Deus no Salmo de número 92. Está conosco o pastor Marcos, eu não conheço, não sei onde está. Por gentileza, pastor, fique perto da gente aqui. Fica à vontade, viu? Mas está convidado a estar conosco. Salmo de número 92. Se você tem ela no seu celular, leia conosco. A partir do versículo 12. Para todos nós. Que diz assim: que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Queridos ouvintes, a Bíblia de Deus tem revelação de Deus, a manifestação de Deus para nós. O que podemos conhecer de Deus está revelado nesta palavra tão preciosa e poderosa. O livro dos Salmos, eles têm uma característica muito peculiar, que é como se fosse a resposta do ser humano a Deus. São 150 salmos, cada um hino, um louvor diferente a Deus. É como se fosse o registro das reações humanas ao Senhor. Uma pessoa que tem uma experiência com Deus, ela sempre reage de formas diferentes. E os salmos são o registro destas reações humanas a Deus. Alguns, quando têm um contato, uma experiência com Deus, se alegram grandemente, escrevem a sua alegria nos salmos. Outros têm uma reação de arrependimento, escrevem os seus arrependimentos no salmo. Alguns outros confessam os seus pecados, como é o caso de Davi no Salmo 51, no Salmo 32, onde ele confessa os seus pecados ao Senhor. Alguns se iram em ver a forma que Deus trabalha, outros se preocupam, não compreendendo como Deus trabalha. De sorte que nós temos nos Salmos o registro dessas reações humanas a Deus. E quando nós chegamos nesse Salmo de número 92, nós temos uma reação de gratidão a Deus. O salmista neste Salmo, que nós não sabemos quem é, ele está agradecendo a Deus, ele está louvando ao Senhor por tudo que Deus tem feito por ele. E quando ele para escrever as experiências que ele tem tido com Deus, ele entende que a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, deve levar o ser humano a adorar ao Senhor. Ter consciência de o quanto o Senhor é bom, ter consciência de o quanto o Senhor tem nos sustentado, de o quanto Deus tem nos fortalecido, deveria ser algo que nos leve a adorar ao Senhor constantemente. É um homem que não conhece a Deus apenas de teoria, mas a sua vida é uma vida de comunhão com Deus, e ele escreve então este salmo para poder adorar ao Senhor. Só que quando ele faz esta reflexão, se um dia você tiver oportunidade de ler, leia esse salmo completo. Ele faz uma separação de pessoas, porque existem pessoas que não reconhecem a Deus. Existem pessoas que passam pela vida e a sua experiência com Deus é a mínima possível. E ele considera essas pessoas como florescentes como a erva. Ele vai citar aqui num dos versículos que são pessoas que florescem como a erva. E a qualidade da erva é ser passageira. É uma característica de vida que vem, que passa, não deixa grandes contribuições, porque não conheceu a Deus profundamente. São vidas que você pode classificar como apenas viveu e não teve assim uma profundidade com Deus. Mas quando ele chega aqui neste versículo de número 12 que nós lemos, ele vai falar das pessoas que conhecem e vivem a Deus profundamente.
E ele vai retratar essas pessoas não como a erva, mas como a palmeira e como o cedro. Porque a característica da palmeira e do cedro é a longevidade, é viver, é crescer, é se fortalecer, é robustecer, é frutificar. E ele considera então que essas pessoas que conhecem ao Senhor, que vivem profundamente ao Senhor, são caracterizados pela figura desta palmeira, crescem como o cedro do Líbano. Diz o texto que são plantados na casa do Senhor e florescem nos átrios do Senhor. E ele diz, no versículo 14, que na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. E a própria vida dessas pessoas, elas mostram que o Senhor é reto. É só olhar para a vida de uma pessoa como essa, que nós temos certeza de que o Senhor é reto. Ele diz que a vida dessas pessoas testificam que o Senhor é uma rocha de sustentação. Quando a gente vê pessoas como essas, que o salmista está dizendo aqui, que retrata a Senhora, nós sabemos que o Senhor sustenta, nós sabemos que o Senhor é rochedo, nós sabemos que o Senhor fortalece, pois não fosse isso, pessoas como a Senhora não estariam no nosso meio. Ele diz ainda nesse versículo que é só olhar para essas pessoas e vermos que o Senhor é justo e não há iniquidade alguma no Senhor nosso Deus. E é interessante que quando Jesus vai entrar em Jerusalém, as pessoas pegam exatamente folhas de palmeira, desta árvore que representa tudo isso na cultura judaica, e vai recepcionar Jesus, dizendo, bem-vindo, Rei dos Judeus. E Jesus passa as estradas de Jerusalém recepcionados por folhas como esta. Por que, vó Nadir e todos nós que estamos aqui, o salmista usa a figura da palmeira e do cedro para falar sobre pessoas que atingem uma idade como a senhora está atingindo? Primeiro, porque são árvores que resistem às intempéries da vida com vigor e ainda conseguem florescer. Porque são árvores, vó, que retratam uma vida longa de resistência e frutificação. Porque são árvores que têm a característica de atingir alturas elevadas, o máximo possível que elas conseguem atingir. E mesmo que sejam árvores antigas, são árvores que são boas e continuam frutificando. Por isso o salmista, quando ele vai falar de pessoas que reconhecem a Deus, que louvam a Deus e atingem idades grandiosas, ele vai usar a figura desta árvore. E eu quero trazer aqui, querida avó Francisca Nade de Oliveira, algumas aplicações para a sua vida que ao longo dos anos nós temos visto e testemunhado sobre a sua vida. Primeira, que você é esta árvore que há 80 anos tem resistido às intempéries que a vida tem apresentado. A senhora não apenas tem resistido, mas com vigor a senhora tem florescido, e todos nós somos testemunhas dessa verdade. Diz a história que a palmeira, quando ela sofre ventos fortes, ela não resiste, ela inclina, e depois que aquela ventania passa, ela não foi arrancada, mas ela se levanta de novo, e ela continua dando os seus frutos. E assim, querida avó, é a senhora que tem resistido às intempéries. Se a senhora fosse testemunhar para nós aqui quantos problemas já vividos, quantas dificuldades que a senhora já passou, que os netos testemunharam, que noras e genros já testemunharam, que o Senhor tem sido testemunha, mas para a glória do nome dele, a senhora está de pé, a senhora está firme, a senhora está aqui hoje, nessa noite, nos dando alegria de comemorarmos 80 anos de vida, e a senhora está aqui para a glória do nome do Senhor. Uma segunda característica da senhora, avó, ninguém pode negar isso, que é a frutificação. Olha que maravilha! Além dos 9 filhos, vó, além de resistir todas as intempéries, a senhora tem dado fruto. Quantas pessoas a senhora não ensinou a amar? Quantas pessoas a senhora não ensinou a perdoar? Quantas pessoas a senhora não ensinou o caminho do Senhor? Porque a vida não foi fácil de 80 anos para cá.
mas a senhora não se amargurou, a senhora não perdeu a fé, a senhora não perdeu a esperança, a senhora continuou frutificando. E é fácil ver o fruto do amor na sua vida, é fácil ver o fruto do perdão na sua vida, é fácil ver o fruto da graça de Deus em sua vida. Por isso este salmo tem tudo a ver com a senhora, pois a senhora tem frutificado. Segundo, a senhora tem atingido uma idade avançada, mas se tornado volumosa. Olha quantas pessoas aqui, é só uma parte, vó, daquilo que Deus te deu. Que maravilha, a senhora pode contemplar filhos, a senhora pode contemplar netos, a senhora pode contemplar bisnetos, a senhora pode contemplar genros, noras, porque além de ter se tornado uma grande árvore, a senhora se tornou volumosa para a glória do Senhor. Todos nós aqui somos testemunhas de que Deus tem a abençoado. E o motivo de tudo isso, querida avó, é porque Deus lhe permitiu ser uma boa árvore. Esse é o texto que nós lemos neste salmo, que é uma boa árvore que frutifica, é uma boa árvore que se torna resistente. E eu quero terminar aqui com alguns versículos, porque se nós fôssemos comparar a senhora avó a alguma mulher bíblica, nós precisaríamos recorrer ao que Salomão escreveu em Provérbios, capítulo de número 14 e versículo de número 1, quando ele diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. E nós temos aqui uma casa edificada, porque a senhora sempre foi uma mulher sábia. Uma mulher de poucas palavras, uma mulher que não se via coisas volumosas, mas uma mulher sábia para a glória e honra do nome de Jesus. E um outro texto que a Bíblia fala, está no último capítulo, Provérbios, que é capítulo 31. E a partir do versículo 10, ele diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. E a senhora é essa mulher virtuosa, a senhora é a mulher que edificou o seu lar, e nós estamos aqui em Rubinéia hoje, nesse dia, para comemorar 80 anos de uma mulher que Deus trouxe à existência, que Deus deu vida, que Deus deu saúde, plantou como uma árvore, né, essa família oliveira, a partir de uma árvore frondosa, que nos dá sombra, que nos dá segurança, que trouxe à existência, quantos de nós aqui, filhos, netos, bisnetos, viemos dessa árvore, dessa semente, e só estamos aqui porque o Senhor a levantou, o Senhor lhe deu vida, o Senhor lhe deu saúde, e todos nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Deus tem feito e continuará fazendo em sua vida, em nome de Jesus. Por isso eu quero chamá-los aqui uma salva de palmas a Francisca Nadir de Oliveira, para que Deus continue abençoando a sua vida, querida avó, em nome de Jesus. Bênção.